Oi, oi, pessoal! Hoje estamos aqui com o terceiro episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente vai trazer histórias reais e os bastidores de todo esse universo de eventos. E, gente, se você está esperando um podcast sério, sem muito humor e algo assim extremamente engessado, você já está no podcast errado. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, que nada mais é que o nosso head de marketing, que faz marketing de uma forma totalmente descontraída e que vai contar um pouquinho das suas estratégias de tudo que ele vem transformando aí no mercado de eventos, junto com a Mi Eventos, obviamente. Bom, ele que é gerente de marketing da Mi Eventos, criador do método Marketing Insano, influenciador de bastidor, youtuber não assumido e conhecido por frases como "Bora gastar o cartão da empresa com anúncios?". Bem-vindo, Bento. Obrigado. Isso aí resumiu bem, né? Resumiu bem o que que Thiago que é. não pode ver esse podcast, tá bom? É uma frase que eu falo com ele direto: "Vamos aumentar mais um pouquinho? Só mais um Só um pouquinho. tiquinho a mais". Mas, Ai, ai. Bento, muito obrigada Eu que por ter agradeço. aceitado nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui no MiCast. Prazer é meu. Mais um episódio que a gente traz com o formato mesmo de trazer esse conteúdo para o Sim. mercado de eventos de uma forma descontraída, de verdade. E assim, Uhum. quem conhece o Bento sabe o tanto que faz graça no nosso dia a dia e traz essa leveza, né, Sim. para tudo que ele faz na vida. Uhum. Então, seja muito bem-vindo Obrigado. e se apresente. Agradeço demais, é um prazer enorme, poder contribuir, trazer não somente, brincadeiras e conversas, mas a gente também falar sobre coisas também que possam ajudar realmente as pessoas a conseguirem ter resultado. Agradeço demais mesmo, Choices, valeu. Muito bom. Então, vamos começar. E aí, quem tem dúvidas do que o Bento representa aqui na Minha Eventos, hoje ele faz tráfego. É só isso que ele faz. Mentira, tô brincando. Hoje o Bento é o nosso head de marketing. Eu também faço parte, né, do time de marketing, mas tem outras vertentes aí. Mas hoje a gente, né, faz parte aqui do time de marketing. E, Bento, eu quero já começar trazendo um pouquinho sobre esse universo. Sim. Como que foi o seu primeiro contato com o marketing? O que que te fez brilhar os olhos para poder entrar nessa área e hoje automaticamente estar aqui na Minha Eventos? Tá. Vamos lá, a história é um pouco longa, começa lá em 2014, eu sou engenheiro eletricista de formação, e eu decidi simplesmente largar a engenharia, estava muito bem consolidado no mercado na época, porque eu sempre tive aquela veia marqueteira pulsando. Sabemos. Então assim, eu falava assim: "Ah, eu não acho que eu não sei se isso daqui serve para mim", ficar trabalhando da forma que eu trabalhava, e eu fui tentar empreender na época, e montei uma empresa de marketing na época, lá em 2015 mais ou menos, e de lá para cá eu só fui aprendendo, desenvolvendo, e chegou em 2020, no período, da pandemia, as coisas começaram a deslanchar muito mais do que antes. Então, e aquela história, eu acho que o marketing de 2015 para cá, principalmente depois do período da pandemia, ele mudou muito, porque hoje é muito mais analítico e ele é muito mais focado em números e dados. Verdade. Então, acabou que a minha formação, a minha bagagem na parte de exatas, ela deu uma contribuída muito grande para as estratégias que eu aplico hoje. Ser uma coisa menos lúdica e mais direcionada a entender mesmo como é que funcionam as coisas por via de dados, entendeu? Show, excelente. E falando um pouquinho, quando eu trouxe o contexto de que você foi o criador do método Marketing Insano, eu quero saber, foi um burnout ou o nome só é bonito mesmo? Como que foi a criação desse, Bom, como que foi a criação desse método para poder, de fato, você levar isso para o mercado e colocar isso em prática? tá. Na verdade, o que acontece? O marketing insano ele é um conjunto de estudos. Eu tive a oportunidade, desde quando eu comecei com a parte de marketing, procurar o máximo possível conhecimento, entender, aprender, fazer cursos, ler bastante, buscar não somente referências aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, com grandes especialistas. E eu tive a oportunidade de estar inserido mais a fundo nesse meio e conseguir entender muitas coisas. E aí o marketing insano surgiu
Não somente de um devaneio, de uma ideia que eu estava lá no banheiro tomando banho e de repente veio essa ideia. Não. Foi um conjunto de aprendizado que eu tive ao longo desses anos. Falei assim, poxa, eu nunca mostrei isso para as pessoas. Eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, nem anotado, nem nada. Você sabe muito bem disso. Sei muito Nem bem. anotado, nem nada. E aí acabou que eu falei assim, não, eu vou tirar esse ano para poder colocar isso no Dedicar. papel. De fato, tudo que eu penso, que eu Criar um entendo sobre método marketing, mesmo. que eu meto tudo que eu entendo, que eu penso sobre marketing, incluindo todos os pilares que eu acho extremamente não pode faltar, são coisas assim essenciais para que o marketing funcione. Coloquei esses 7 pilares dentro de um papel, dentro do papel, e enfim. E aí desenvolvi esse projeto. E ele hoje é um negócio, é uma metodologia muito mais direcionada a construir marketing focado em resultado. E como que tem sido a aplicabilidade desse método para os clientes? Ou até mesmo aqui na Minha Eventos, como que tem sido? Olha, na Minha Eventos, vocês que acompanham a gente tem um trabalho muito consistente. Tem sido insano, de verdade, Tem porque ele deixa a sido, gente maluco. Ele deixa a gente maluco. porque o marketing ele é muito instável. Exato. Tudo o que acontece hoje, amanhã Pode. ele já pode mudar. Se a Apple lança um telefone em formato triangular, amanhã vai mudar tudo. Tudo. Vai mudar a forma de fazer anúncio, vai mudar posicionamento, como você vai tirar foto, enfim, nada é constante, tudo é mudável. Então, assim, o marketing ele precisa acompanhar essa inteligência do mercado. Todo marqueteiro precisa acompanhar. E no nosso setor é uma das coisas que eu mais prego para a gente. Não é somente apertar botão, não é somente fazer artes bonitas, não, é pensar fora da caixa, que eu acho que esse é o ponto central. E no marketing hoje, principalmente em todos os projetos que a gente envolve, cria aqui dentro da Minha Eventos, são realmente focados nisso. Focados em gerar relevância, gerar engajamento e, consequentemente, resultado. A gente não trabalha em prol somente do resultado. Trabalha sempre em prol de gerar engajamento, gerar relevância, porque se gera esses dois, consequentemente, o resultado vai vir. Entendeu? Exatamente. E assim, trazendo esse contexto um pouco do que é o marketing, quando a gente fala assim, o marketing hoje em dia é só você chegar e fazer um videozinho e pronto, e postou, isso é o marketing. Não, gente. Existe uma estratégia por trás disso. Então, quando ele traz esse marketing insano, é exatamente para poder ensinar, né? Sim. Isso. E eu falo isso com propriedade, porque a gente traz isso para a Minha Eventos, trabalhamos aqui juntos e a gente desenvolve isso juntos, né? A gente vai fortalecendo cada vez isso mais, essa estratégia de fazer com que seja desmistificado que fazer um videozinho, colocar ali na internet, você já está fazendo o marketing da sua empresa. Não, existe estratégia, existe o público que você precisa, né, seguir, segmentar e etc. Aí com ele dá o show dele. Porque, assim, tem muito guru que fala que é fácil. Exato. É Aprenda a fazer tranquilo. marketing 2 meses. Vai gravar um videozinho ali, só gravar vídeo e postar. Não, não é somente isso. O que acontece? O brasileiro, por si só, ele já nasce marqueteiro. Isso é verdade. O brasileiro A ele gente já é domina. marqueteiro desde cedo. E aí o que acontece? Por esse fato do brasileiro já ser um povo marqueteiro, acaba que a concorrência na hora de você criar conteúdo, ela é muito mais difícil. Acirrada. Muito mais acirrada. Nu. Então, assim, você precisa desenvolver conteúdos, mas pensando de forma estratégica. Não adianta só pegar um conteúdo e colocar. Você tem que pensar no início, como você vai utilizar um gancho que vai chamar a atenção. Você precisa reter o usuário. Como você vai criar técnicas, gatilhos para reter essa pessoa, assistir o vídeo. E, no final, como você vai criar formas de fazer com que essa pessoa gere uma ação valiosa. Ou seja, engaja, curta, compartilhe, compre o seu produto, faz um orçamento. Você precisa gerar esse tipo de coisa. Então, para isso, precisa ter técnica. Para isso, precisa ter métodos, na verdade, de como você vai criar início, meio e fim de qualquer tipo de conteúdo. Ótimo. Bento, e trazendo também esse contexto de marketing que, óbvio, está muito envolvido, hoje o tráfego pago, certo? Uhum. Então, assim, eu acho que hoje ainda tem muita barreira que muitas empresas identificam e tem um certo bloqueio de não querer fazer devido a N situações que a gente sabe, principalmente pelo fato do investimento que precisa ser feito. Então, assim, por que você acha que as empresas, que a galera ainda, né, do mercado tem esse medo do tráfego pago?
A grande questão do tráfego pago é que, no início, lá na época, lá em 2015, 2014, quando começou essa questão do tráfego, na época com o Google Ads, e pouco ainda se falava ou se fazia o Facebook Ads. No início, o que acontecia? Era muito difícil você trabalhar nas ferramentas. Então, o tráfego pago, além de você ter inteligência de mercado, como funciona anúncio, você tinha que ter uma inteligência de saber operar a plataforma. Você entrava lá, é a mesma coisa que você está entrando dentro de um cockpit de um 747. Você ficava totalmente perdido. Agora não. As ferramentas de anúncio hoje, elas são muito mais acessíveis. Então, acaba que... e é uma coisa que eu sempre trago para mim. E, inclusive, existem dados, existem rumores extremamente fortes de que a ideia das ferramentas, das plataformas de tráfego, como Google Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, Meta Ads, enfim, a ideia dessas empresas é que não existam barreiras para que qualquer usuário comum possa fazer os anúncios lá dentro. O tráfego pago, a partir do momento que você tem inteligência de como vender, como fazer a forma certa, pensar de forma marqueteira, digamos assim, o tráfego pago, principalmente daqui para frente, vai ficar muito mais fácil, porque é um apertar de 2, 3, 4 botões, você já está com o anúncio no ar. Extremamente simples e fácil. E trazendo um pouco, Bento, sobre esse medo, né, que as pessoas têm ainda do tráfego pago, de não entender muitas das vezes o que é o tráfego pago, que assim, hoje por mais que você coloque lá o que é tráfego pago lá no Google, você vai conseguir ter uma descrição sucinta do que é, mas ainda as pessoas têm medo, né? E com isso, eu quero que você traga um pouquinho ali do seu humor, que a gente já sabe que você tem, como você explicaria o tráfego pago para sua avó? Para ela entender de uma vez por todas e não cair em golpe. Difícil, hein? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Posso virar para ela e falar assim, "Ô, vó, sabe quando a senhora vai numa feira, lá na feira de domingo, comprar laranja? Aí você chega lá e escuta assim o vendedor gritando, 3 quilos de laranja por R$ 2. Isso daí é a premissa básica do anúncio. Ou seja, ele fez uma oferta que chamou a atenção da senhora. Ou seja, algo muito... Você vai ter a percepção que 3 quilos de laranja é muita coisa por um preço muito baixo. Isso é a premissa básica do tráfego pago. Esse é o objetivo, você fazer anúncios com promessas grandes para vender produtos. Mais claro que isso, gente, eu não sei. Eu não sei vocês aí, mas para mim, mais claro que isso, impossível, né? Bento, e trazendo então um pouquinho, né, ainda mais sobre o tráfego pago, e assim, isso eu acho que assim, desde que eu entrei nesse universo também, eu sempre escutei, eu sempre vi, e até hoje existe. Impulsionei e não deu em nada. Gastei foi dinheiro. Como que eu resolvo? Como que a gente resolve isso? Vamos lá, o que acontece? Eu sei que essa é uma dúvida um pouco complexa mesmo, mas assim, o tráfego pago você tem que pensar de forma estratégica. Não é somente ir lá apertar botão. Tráfego pago você tem que entender o seu público, você tem que entender o seu anúncio. O que seu público quer consumir? Seu público quer consumir imagem ou seu público é um público mais divertido? Se você for anunciar para uma empresa de engenharia, é muito mais complexo. Complexo não, a estratégia é completamente diferente do que você anunciar para produtores de eventos. Por quê? Produtores de eventos, você pode utilizar uma linguagem mais informal, uma linguagem mais menos certinha. Você pode fazer vídeos com tom engraçado, tom de humor. Agora, se você for comunicar para uma empresa de engenharia, por exemplo, você pode utilizar um tom mais sóbrio, mais sério. E também um público. Então, ou seja, geralmente os anúncios não dão certo ou porque você não conseguiu atingir o público ou você não conseguiu testar novos criativos, novas imagens ou novos vídeos para você conseguir ter o resultado. Por isso que a ideia, desde o início eu comentei aqui, o marketing hoje ele é feito por dados. Você precisa soltar testes, entender esses testes com base no que aconteceu, entender os resultados, pegar aquilo dali, filtrar o que deu o melhor resultado
e a partir disso você começar a testar novas variantes desse resultado positivo. Ou seja, você testa, valida, escala. Testa, valida, escala sempre. Eu queria comentar um negócio. Eu queria até comentar, Bento, sobre o que você falou sobre a forma de fazer conteúdo, a forma da estratégia, na verdade, nem de conteúdo, a forma de fazer a estratégia para determinados nichos, né? Para mercado de eventos, a gente tem um certo tipo de estratégia, para uma empresa de engenharia, a gente tem outra. E eu acho que é isso que as pessoas hoje têm uma resistência muito grande, porque elas vê as coisas ali no Instagram, vê as coisas no Facebook ou em qualquer outro lugar, no YouTube, e acha que replicar aquilo, independente do nicho dela, vai funcionar. E não, e é isso que ele ensina muito no Marketing Insano, né? É assim, a premissa ali do ter uma estratégia, de entender o seu público. E quando eu acredito, né? Que quando você fala sobre a gente consegue falar de uma forma mais informal para determinados nichos, é porque o público desse nicho exige isso. Se você Uhum. falar de uma forma extremamente formal para talvez para o mercado de eventos, mas assim, não que é bagunça, tá, gente? Não é bagunça, não. Mas de uma forma totalmente muito formal, as pessoas vão falar assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir acessar Sim. isso aqui. Só, Né? é, só, Essa é a lógica. só pegando um gancho que você falou, é o seguinte. Imagina que quando você vai produzir um conteúdo, quem que é o seu concorrente lá dentro? Não é o seu concorrente daqui do lado de fora, que está no seu mercado. Seu concorrente é a Virgínia, é a Boca Rosa, porque lá Exato. dentro é briga de audiência, atenção. Então, quanto mais você conseguir chamar atenção no seu conteúdo, melhor para você. Mais relevância você vai ganhar, consequentemente você vai conseguir fazer mais vendas e por aí vai. Então, assim, você tem que ter esse entendimento na sua cabeça. O seu concorrente dentro do Instagram, dentro do TikTok, é gente que vive disso. Então é uma briga de audiência, tanto é que o pessoal fala que a audiência é o novo petróleo, porque você precisa trabalhar da melhor forma possível para que você consiga ganhar essa audiência de alguma forma, entendeu? E isso daí que você falou é muito interessante justamente por causa disso. Ótimo. E pegando um gancho, Bento, sobre as redes sociais, que particularmente é uma coisa que eu gosto muito, já venho fazendo aí há anos, não sou influencer, tá, gente? Pelo amor de Mas Deus. faz muito bem. Não, mas não sou influencer. O que ninguém vê sobre as redes sociais de uma empresa. E aí, seja aqui da minha evento, seja até de você mesmo, porque você é uma empresa, você também tem os seus conteúdos, que inclusive, gente, segue ele no TikTok. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, pensa num cara que, assim, tem uma imaginação maravilhosa. É o Bento. As coisas que passam na cabeça dele, é só ele. A gente fica aqui dentro do marketing assim, o que passa na cabeça dele? E é exatamente isso. Pois é. O que acontece? Rede social, ela é um negócio muito. É um universo à parte. É. Entendeu? Tipo assim, uma coisa que eu venho trabalhando e eu venho aplicando bastante em todo mundo que eu falo, eu acho que a rede social hoje, principalmente o Instagram, vamos pegar o Instagram por enquanto. Eu acho que o Instagram hoje ele é uma rede social que ele está tentando ser tudo lá dentro. O Instagram, ele trouxe a melhor Verdade. ideia do Snapchat, que é a parte de stories. O Instagram trouxe a questão dos vídeos curtos do TikTok. O Instagram trouxe a questão de gravar vídeos, ou seja, de chat do Messenger. Porque muita gente estava migrando, né? Saindo ali do Facebook. Para poder entrar no Messenger ou Exato. entrar no WhatsApp para poder conversar. Então, assim, o Instagram ele virou uma miscelânea. E você falou até um ponto interessante. O que vocês precisam ter como gestores ou como empresários ou com quem trabalha com rede social é que vocês precisam estar onde o seu público está. Exato. Esse é o ponto central da rede social. Você precisa estar aonde o seu público está. Quando você vai para o Instagram, se o seu público majoritariamente está no Instagram, você pode comunicar, mas desde que você não seja somente mais um de infinitos conteúdos que ele está. Exato. Agora, se o seu público está no Instagram e também está no TikTok, dê preferência ao TikTok. Lá você vai conseguir ter muito mais entrega.
E o TikTok hoje, e isso daqui serve para vocês guardarem essa informação. O TikTok é a rede social que mais vai crescer nos próximos 2 anos. Quem está criando conteúdo hoje no TikTok vai ter muito mais relevância no futuro do que agora em qualquer outra rede social. Então, para você, principalmente que trabalha com evento, você comunica com mães de crianças, tem um buffet infantil, alguma coisa assim, vai para o TikTok. Todo mundo está indo para o TikTok. Deixou de ser uma rede social de dancinha ou qualquer outra coisa. Porque ainda tem esse preconceito, né? Sim, o TikTok ele tem esse preconceito. Hoje, por exemplo, o Instagram, ele é muito visto para você, beleza, você vai comunicar para vender, beleza. O Instagram ele é uma rede social muito de vaidade, de ego, coisas de luxúria. Mostrar a vida boa. O que você está comendo no dia, se você está viajando enquanto o seu amiguinho está trabalhando. Então, assim, o Instagram é muito disso. Mas o TikTok, o algoritmo dele é muito melhor para entregar conteúdos relevantes. Então, assim, quando você produz um conteúdo que você sabe que está sendo relevante para um determinado público, você pode ter certeza que esse conteúdo vai ser um conteúdo com alto poder de viralização no TikTok. Diferentemente do Instagram, que nem sempre entrega de conteúdo é melhor. Você entra no Instagram hoje, você vai rolar o seu Reels lá, você vai ficar compartilhando meme com seu coleguinha. O tempo todo. Não é? Inclusive, é meme. Eu recebo vários dele. Eu compartilho muito meme. Muito. Então, assim, o Instagram hoje é basicamente para isso. Essa questão de inteligência. O que acontece no submundo ali que ninguém vê é justamente essa inteligência e saber onde o seu público está e qual mídia você deve fazer. Ou qual você deve focar. A gente hoje está construindo um trabalho muito grande aqui para focado em TikTok. 100% focado praticamente em TikTok. Por quê? A gente acredita que ela vai ser uma rede social que nos próximos anos vai ser talvez a maior rede social, muito maior que o Instagram. E isso, gente, não é assim, fonte, vozes da nossa cabeça ou fonte só da cabeça do Bento, São que a gente dados. sabe que aqui pensa muita coisa. É que são dados, né? A gente falei aqui que a gente tem de onde tirar essas informações. A gente vem coletando vários dados e hoje em dia a gente também já tem até a data eventos, inclusive, né? Sim. Para poder trazer mais sustentação para aquilo que a gente está falando. Para aquilo que a gente vem fazendo, para aquilo que a gente vem estudando. E trazendo isso, Bento, que você falou sobre o TikTok, hoje, tá? Uma pergunta aqui que eu acho que pode servir bem para a galera que está querendo começar a investir, né, no tráfego pago ali dentro dessas redes sociais. Porque hoje a gente sabe que dentro do TikTok já tem anúncio, obviamente no Instagram, né, todo mundo sabe, tem anúncio, LinkedIn tem anúncio, YouTube, tudo. Hoje todas essas plataformas não funcionam se não tiver anúncio, certo? Hoje, se você tiver R$100, básico, né? Pouco, né? Teoricamente. Pouquíssimo. Pois é. Onde você colocaria essa verba? Eu acredito que já falou aí que colocaria no TikTok, mas TikTok, Instagram, LinkedIn, quais dessas redes sociais? Agora, sobre o tráfego pago, olha só para você ver. O tráfego pago você não pode... Uma coisa é você produzir conteúdo para todas as redes. Outra coisa é você pulverizar anúncio para você ser reconhecido em várias redes. Exato. Essa que é a questão. O Instagram, assim, não somente ele, mas outras redes também. Porque, assim, pode falar. Que a gente divide aí em 2 cenários. Isso, orgânico e pago. Exato. O orgânico, você tem que comunicar aonde o seu público está. Agora, o pago, quanto mais omnichannel possível, quanto mais omnichannel você for, é melhor. Então, por exemplo, se você tiver um pouquinho de anúncio no TikTok, excelente. Se você tiver um pouquinho de anúncio no LinkedIn, excelente. Um pouquinho de anúncio no Instagram, excelente. No Google, enfim. Você precisa pulverizar. Por quê? Como as redes sociais ganham dinheiro? Com anúncio. Se elas ganham dinheiro com anúncio, elas vão impulsionar você lá dentro à medida que você anuncia. Não somente pelo seu conteúdo. A sua conta não fica mais flopada. Então, um exemplo básico. Se você coloca um pouquinho de verba no Instagram e fica produzindo muito conteúdo bom, o pouquinho que você colocar de verba vai jogar o seu conteúdo lá para o alto. Agora, se você não colocar nem R$5 ali de verba no Instagram, o seu conteúdo vai flopar. E por mais que ele seja muito bom, bem produzido,
gente tem, na verdade, já trabalhei em outras empresas e a Uhum. gente identificou isso. Não adianta você fazer post bonito, post maravilhoso, vídeo lindo, vídeo produzido, com uma mega produção, se você não investir. Sim, não adianta. Não vai adiantar, gente. Não vai funcionar. Infelizmente, hoje as ferramentas, elas nos prende, né? Vamos dizer. É Aí, assim, posso dizer assim. é assim que o Tiozuki ganha dinheiro, é assim que essa galera ganha dinheiro. Fazer o quê, né? E a gente Fazer o também quê? precisa ganhar dinheiro, então a gente vai ter que investir Sim. para poder ganhar dinheiro. Respondendo a sua pergunta, eu pulverizaria essa verba, colocasse um pouquinho em cada, entendeu? Porque melhor do que nada, tá, é, galera? você vai colocar ali um pouquinho de verba em cada. Se a gente está falando uma verba de R$ 100 por dia aí, a gente está falando que nós podemos colocar R$ 10 ou R$ 15 nas principais redes. O restante que sobra você coloca no Google, que você vai ter um retorno mais assertivo de público que está te buscando, entendeu? Ótimo. E falando, né, sobre posts, que é o que todo mundo hoje em dia fica assim, eu preciso viralizar, eu preciso viralizar. Tá, gente, todo mundo quer viralizar, todo mundo tá querendo ganhar dinheiro com isso, e a gente vê muito conteúdo assim, com todo respeito, bem merda, e viralizando, e ganhando rios de dinheiro, e ficando extremamente famoso. E eu fico tentando entender em que mundo que a gente está vivendo que a gente ainda não fez isso. Sabe qual que é o negócio? Você conhece de marketing. Você sabe onde você erra. Você sabe onde você precisa acertar. E quanto mais você conhece de determinado tema, mais dificuldade você vai ter naquele tema. É meio estranho isso que eu estou falando, mas você se cobra demais quando você vai produzir um vídeo que quando você conhece. A fundo, né? Por quê? Você vai se cobrar demais, o negócio é fazer, gente. Claro que tem que ter método. Estratégia, não estamos pensar, falando que não tem que ter estratégia, não é isso? Pensar de forma marqueteira. Mas pensar de forma marqueteira é saber um gancho. Você vê um monte de gente que viraliza. Eu gosto de usar muito o exemplo do Luva de Pedreiro, por exemplo. Exato. O gancho dele, fazer um golaço, que todo mundo fica olhando. Às vezes ele tentou aquele chute ali 50 vezes até conseguir acertar. E aí, o que ele faz? Ele foi extremamente marqueteiro, extremamente inteligente no conteúdo que ele fez. Ele fazia um gol, criou uma frase, receba, não sei o quê, imitou a comemoração lá do Cristiano Ronaldo, enfim. Cara, trouxe aquele senso de comunidade. Aí o cara ele tem essa forma, aí o cara colocou uma luva para falar que é o Luva de Pedreiro. Enfim, isso, gente, são ganchos para prender a atenção das pessoas. Então, assim, não adianta fazer coisas perfeitas. Você precisa prender a atenção. Como você vai fazer isso? Você tem que arrumar um jeito de fazer. E estudar o seu público. É onde você quer atingir. E ser natural, gente. Seja natural. Hoje as redes sociais exigem isso. Sim. Exige. Se você não for natural, se você não for trazer esse senso de comunidade mesmo, né? Para o seu público, você não vai. Acho que não vinga, né? Tem um pouco da metodologia lá, insano, que eu gosto muito de falar, é que o marketing, você precisa fazer a pessoa sentir alguma coisa quando vê o seu conteúdo. Se ela vai sentir raiva de você, ok. Se ela vai sentir... sentimento. É um sentimento. Você despertou um sentimento nessa pessoa. Se ela e vai sentir... hater também faz até bem. Se ela vai sentir amor por você, ótimo. Se ela vai sentir tesão, que for, qualquer coisa. Se ela sentir alguma coisa vendo o seu conteúdo, você conseguiu o resultado que você queria. Por isso, tem muito conteúdo que ganha relevância por causa de hate, por causa de gente descendo a lenha no outro. Isso gera muitas views porque a pessoa se sente raiva, tanto da outra pessoa, quanto se você tiver um outro aspecto de pensamento da pessoa, do narrador, você vai sentir raiva dele, entendeu? Ou seja, essa que é a questão. Desenvolva conteúdos sem se preocupar se você está fazendo a pessoa sentir raiva de você. Não se preocupe com isso. Você conseguiu o que você queria, chamar atenção, e é isso que é o objetivo, chamar atenção. Chamou atenção, depois você começa a soltar conteúdos que vai fazer com que essa pessoa comece a gostar de você. Só que ela já enxergou
quem que você é, entendeu? Exato. E você fala sempre uma frase, Bento, que agora me fugiu, mas eu sei que é sobre o prender a atenção. Você lembra qual que era? É, Acho que prenda a atenção a qualquer custo. é a sexta lei do poder. Se vocês não leram um livro que chama As 48 Leis do Poder, essa é a lei número 6. Chame a atenção a qualquer custo. Ou seja, essa que é a questão, gente. Das redes Chamar a sociais, né? atenção sempre, a qualquer custo. Chame a atenção gerando ira em quem te acompanha, mas depois você chame a atenção gerando amor. Você vai despertando sentimento nas pessoas, positivos ou negativos. E aí, automaticamente, você vai conseguir ter um resultado. Obviamente, a gente não quer, né, gerar ira em ninguém aí, trazendo para mim eventos, mas eu acho que é muito esse sentimento mesmo nas redes sociais que a gente busca, porque a gente quer impactar pessoas. Se a gente não impactar essas pessoas, se a gente não levar esse conteúdo de uma forma genuína mesmo e atingir aquilo ali, a gente. Qual que é o motivo? Qual que é o sentido de ter feito aquilo? Não Não faz sentido. justifica, não faz sentido. O negócio é chamar atenção, gente. Exato. Bom, e agora trazendo um pouquinho aqui para dentro da Mi Eventos, que eu sei que muita gente aí tem curiosidade de saber, porque eu já recebi nos bastidores, como que é feito o marketing da Mi Eventos? A cultura da Mi Eventos é muito legal, que não sei o quê. Então, assim, vou trazer um pouquinho sobre esse universo da Mi Eventos. Conta pra gente, Bento, o que o povo não imagina que rola dentro do marketing da Mi Eventos? Eu já começo, fofoca. Fofoca não tem. Fofoca não acontece. Não acontece. Não acontece. Eu acho que passa muito por isso que você falou. Uma coisa que eu gosto muito de trazer para o nosso setor em si é essa questão de liberdade criativa. E para você ter liberdade criativa, você tem que estar feliz naquele ambiente. Então, procura ser o palhaço da parada. Verdade. Então, assim... Quando a gente tá de bom humor, ele traz chocolate. Pois é, tem que ser assim. Ele tem que ganhar, porque senão as mulheres juntam nele. Também a gente avança. Então, assim, o que acontece? Lá, a gente tem liberdade criativa para a gente poder fazer aquilo que a gente acha que vai funcionar. Uma coisa que eu falo, por exemplo, principalmente com a Alice, que é o nosso rostinho hoje nas redes sociais, que está lá todo dia, dando bom dia para vocês, eu falo com ela exatamente isso. Alice, seja você. Exato. Eu não quero que você crie roteiros, pense etc, coisas surreais. Não, eu quero que você seja você. Eu quero que você dê o bom dia na sua rede social, é o mesmo bom dia que você vai dar na sua casa. O mesmo bom dia que você vai dar para a sua família. Eu quero que você seja você. Você precisa trazer esse senso de proximidade com as pessoas. Verdade. Estar perto das pessoas. A rede social é para isso. Ela é feita exclusivamente para a gente gerar essa proximidade com as pessoas. Então, eu acho que ninguém imagina isso. O pessoal deve pensar que a gente faz um monte de estratégia. Não. É simples. Tem estratégia, não, obviamente. mas eu falo assim, estratégia de conteúdo, fica criando roteiro, não. Não. A gente vai e faz. Exato. E do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente é naturalmente. Exatamente. Acho que é esse o ponto. Esse é o ponto fundamental, na minha visão, do nosso setor. Exatamente. E eu concordo, assino embaixo, porque eu também aqui, com todas as frentes dos projetos que eu tenho, é muito tranquilo de falar assim, olha, quero fazer isso, quero testar isso. Sim. E a gente senta em conjunto, analisa também, mas que também não é bagunça, né? Óbvio. Sim. Mas a gente entende que se a gente tomar certas ações de forma assim, não diria intuitiva, mas de forma natural, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vê nas redes sociais, a gente tem um impacto muito maior. Sim. Né? Eu acho que trazer essa naturalidade para os nossos conteúdos, para os nossos projetos, faz com que a Mi Eventos se torne o que ela vem se tornando. Cada vez mais. E, gente, isso também vale muito para quem está no topo. Tiago, Gisele e Thales, eles nos proporcionam esse cenário, essa cultura. Então, assim, é muito gratificante, muito bom. Então, é muito válido vocês avaliarem também como que tem sido, né, essa cultura da empresa de vocês, essa cultura de... Na verdade, nem cultura, gente. Não só a cultura, mas é vocês avaliarem o público.
Ponto. Sim. Tudo vai girar em torno disso. Do né? público. Nosso público gosta disso. Exato. Nosso público. Corta aí. Ó, morreu. Deixa eu beber Vamos água. beber água. E pensando, Bento, muito nesse quesito de liberdade criativa que eu sei que a gente tem aqui, de fato, essa cultura é muito forte dentro da Minha Eventos. Se você fosse gravar um reality no nosso marketing, qual que seria o nome? Micaps. Uai, por quê? Gente, a gente é totalmente normal. Normal? Assim, ó, tranquilo, No sereno. nosso setor tem uma menina que fala sozinha e ela faz perguntas pra ela mesma responder. Ela fala assim, será que eu faço isso? O que você acha? Eu acho que sim. Ela conversa com os malucos da cabeça dela, verdade. Tem uma outra Ah, que surta mexendo com planilha. Você olha pra ela, tá subindo a fumacinha na cabeça dela. verdade. Não Tem- vamos colocar nomes aqui, hein? Tem um outro que acha que tá num show de rap. E rima, gente. E rima. E com fone. E ninguém escuta. É. Não, quer dizer, ninguém entende o que ele tá falando. Do nada ele solta umas pérolas. E tem a Joyce, que é a Joyce. Que sou eu. Você sabe, Eu não né? tenho nada, ele não tem nada a declarar sobre mim. Nada, ela mesmo já fala. E o Bento é o Bento. Entendeu? O que que passa na cabeça dele? Não sabemos, só Deus sabe. Por isso que é o Micaps. É o Micaps, gente, eu concordo. Tudo, ó, maluco dessa ideia. Mas a gente é legal. Muito. Mas a gente é legal. Ó, essa daqui é sensacional, porque nós temos uma história recente. Se bobear, acho que tem o quê? Umas 2 semanas, né? Umas 2 ou 3 semanas. Que aconteceu, que foi, assim, sensacional. O que é pior, Bento? Perder o prazo ou o acesso do MetaEds? Nossa, essa daí doeu, tá? Gente, ele quase perdeu o emprego. Só quero deixar Meu isso Deus do muito céu. claro, que ele quase perdeu o emprego. O que acontece foi que eu tinha cadastrado a autenticação de 2 fatores no meu telefone antigo. E na hora que eu loguei no MetaEds, ele pediu a autenticação de 2 fatores que estava no meu telefone antigo. Aham. E aí, quando você vai instalar o autenticador no novo telefone, você precisa relembrar a senha se você não sabe. E quem disse que eu lembrava da senha? Isso foi o quê? Umas 3 horas da tarde? Ah, era 2 horas mais ou Era menos da cedo, tarde. não era cedo. tarde. Eu sei que eu fui conseguir resolver através de uma coisa que tem que levar em consideração, como eu já gerenciei muito dinheiro no MetaEds, eu tive a oportunidade de ligar diretamente para o suporte do Meta, conversei com um gerente lá, ele me instruiu o que fazer, me ajudou a recuperar essa conta, mas isso era Isso. 9h30 da noite. E a gente onde estava? Estávamos tomando uma cerveja no bar. Estávamos comendo um espetinho. E o homem, e assim, pensa, um homem xoxo capenga. Eu tava. É o que ele estava. A energia desse homem estava no pé e ele não conseguia conversar, ele não conseguia nada. Ele só pensava, como eu vou fazer para poder resolver esse problema? E nisso nós estávamos com o Thales, com o Thiago, o Davi também estava, obviamente eu também estava. E aí a gente assim, gente, o Bento não fala, o Bento não conversa, o Bento não ri, o Bento tá fazendo nada. Aí nosso digníssimo Thales, né, trouxe alguns insights para ele, que aí ele conseguiu ir lá e resolver, entrou em contato com a Meta e deu tudo certo. Mas, Resumindo, tava por igual o cachorro que caiu da mudança. igualzinhos. Gente, mas foi por pouco. Se ele não resolvesse esse problema, o Thiago falou que ia mandar ele embora. A gente ia ter uma festa Mas de despedida. eu sabia que eu ia conseguir resolver. Menino é bom, menino é bom. Bom, gente, é isso tudo, né? Uhum. Um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre Minha Eventos, um pouquinho sobre o universo aí de tráfego pago que envolve tudo que a gente vem fazendo. Aulas, obviamente, com o Bento. E quem tem aí a oportunidade de acessar o Marketing Insano que vem através dele, a gente vai deixar um linkzinho aqui para direcionar diretamente para ele, para você tirar dúvidas. Ele está sempre disponível. Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse Marketing Insano, né? É isso aí. Fala Só me suas redes chamar, sociais aí também. só procurar no Instagram BentoADS, BentoAds. E no TikTok também, se você gosta de videogame, lá eu falo sobre videogame. Gente, eu que nem sou tão fã de videogame,
comprei um videogame recentemente, tô jogando, aí eu fico vendo os vídeos dele para poder saber como que eu faço para poder entender o universo do jogo. Porque às vezes eu não entendo, eu tô nova no negócio. E aí ele fala de uma forma totalmente desconstruída, Sim, sim, muito simples, como se estivesse explicando para a avó dele. Acho que é é esse, isso. esse o ponto X da questão. Então, assim, se você tem interesse em saber mais sobre o que o Bento vem fazendo, acesse as redes sociais. Obviamente, também continua acompanhando a gente na Minha Eventos ali, né? O nosso Instagram, no nosso TikTok. A gente vai estar sempre por lá, né? E muito obrigada, Eu Bento. que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer inenarrável Ah, estar com vocês. falou difícil, nunca mais ele vai falar difícil desse jeito. Mentira que eu falo assim. E é isso tudo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.